Olá, sejam muito bem-vindos ao IT Forum Series, a série do IT Forum de debates com líderes da indústria de tecnologia sobre tendências da TI. Esse é o primeiro episódio da temporada 2024 do IT Forum Series e a gente vai trazer como tema IoT, Internet das Coisas. Tem um painel aqui de convidados especiais, o Paulo Spaca, que é presidente da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas, a Adriana Moreira, que é Head de TI da Veolia, e também o Fábio Meta, que é CIO da Vila 11. Também está aqui com a gente a Bruna Bonfim, que é gerente de inteligência aqui no IT Forum, e eu não me apresentei, Rafael Homer, sou repórter do IT Forum, vou mediar o debate de hoje. Para começar, queria fazer uma rodada de introdução com os nossos convidados, pedir que eles contem um pouco sobre quem são, suas empresas, ou sobre a BINC, no caso do Paulo. Vamos começar com você, Paulo. Justo eu. Justo não, você. Ladies first. Ladies first. Por favor. Tá certo, Adriana, então vamos começar com você. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Veolia e o que vocês estão fazendo usando hoje a IoT dentro da Veolia. Legal, obrigada aí pelo convite. Eu sou Adriana Moreira, eu estou como Head de TI da Veolia. A Veolia é uma empresa do setor de serviços ambientais, é uma empresa francesa e a gente está no mercado há 170 anos, temos aproximadamente 220 mil funcionários e a gente trabalha com transformação e com os recursos. Então, nossos segmentos são água, energia e resíduos. E como que a gente trabalha com a IoT? A gente tem dois modelos de negócio, né? Então, o IoT para a gente, em um dos modelos de negócio, é como um grande habilitador do nosso serviço, né? E o outro modelo, que a gente também está em evolução, aumentando a nossa maturidade, é usar o IoT como um data-driven, de gerar serviços e produtos digitais para a gente poder aí monetizar um pouco mais. Então, assim, como um exemplo, né, para todo mundo entender, a gente tem aqui no Brasil, a gente faz a gestão dos aterros sanitários, de alguns aterros sanitários, e a gente usa o IoT, por exemplo, na digitalização dos aterros sanitários, onde a gente controla todo o recebimento de resíduos, o tratamento de resíduos, quanto que a gente está entregando, gerando valor para os nossos clientes. Então, o IoT faz parte dos nossos modelos de negócio dentro desse sentido. Fábio, conta pra gente um pouco sobre a Vila 11, uma empresa de multifamily, né? Exato. E como vocês aplicam a IoT hoje em dia. Tá bom. Rafa, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, com pessoas tão especiais e numa casa que eu me sinto super à vontade, que é o IT Media, o IT Forum, enfim. Eu fico sempre muito feliz em participar desses encontros aqui com vocês. Eu sou o Fábio Meta, Head de TI, CIO, e tenho algumas outras funções, sou Head de Inovação também e de PO da Vila 11. Como você disse, a Vila 11 é uma empresa do segmento de multifamily, né? É um mercado a ser explorado aqui no Brasil, um conceito que nós estamos desbravando no Brasil, que já é extremamente consolidado fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos. Mas basicamente nós somos uma empresa do segmento de real estate, a gente tem propriedades, e a gente oferece um serviço de locação de apartamentos nessas propriedades. É um serviço e um segmento razoavelmente novo no Brasil, um mercado em construção, assim como o nosso plano de negócios. Nosso plano de negócios está ali a 1/3 da sua execução final, vamos dizer assim, final para este momento. Obviamente a empresa é dinâmica e novos negócios acontecem e hoje a gente tem 800 unidades em operação, 6 prédios, ou seja, 800 apartamentos disponíveis para locação. E o nosso plano de negócios, ao final de 2025, a gente deve atingir 2.000 unidades. E aí quando a gente fala de IoT, né, para já entrar aqui no tema, a gente tem dois grandes focos também, assim como a Adriana comentou. O primeiro grande foco nosso está ligado a cibersegurança, é um assunto que talvez depois a gente vai explorar, mas o quanto eu consigo entregar de dispositivos conectados na internet com uma camada de proteção para garantir, obviamente, não só a segurança dos dados, mas a privacidade das pessoas. Esse é o primeiro grande foco, é um tema novo para nós também, de janeiro para cá deste ano, a gente investiu forte nesse segmento de entender quais e como os nossos dispositivos estavam conectados com o mundo da internet e quais tipos de camada de proteção que a gente precisa colocar para que eles rodem direitinho. E um segundo momento, obviamente, tem tudo a ver com comportamento. Nossa empresa é uma empresa que se preocupa muito
com o CX, com a experiência do usuário, né? E aí eu consigo também, através do IoT, num segundo movimento, aumentando a nossa maturidade com o passar do tempo, entender quais comportamentos que são, enfim, que acontecem ali nos nossos empreendimentos e que a gente pode trazer sinergia para os nossos negócios e, como a Adriana comentou, poder, de alguma forma, trazer receita para a companhia. Certo, com certeza a gente vai falar de cibersegurança, é um dos temas do debate aqui. Spaca, queria trazer também você para o debate. Conta para a gente um pouco sobre a Bink, o trabalho que vocês desempenham hoje na fomentação do IoT no país. Vamos lá, obrigado, Rafael, pelo convite. Estar do lado de duas pessoas que têm segmentos extremamente, vamos dizer, novos desse mundo de IoT, já foi uma experiência muito agradável. Então, obrigado a todo o pessoal aqui do IT Media. Nossa, não vou nem falar há quanto tempo a gente se conhece, que fica até chato. Mas vamos lá, o que é a Bink? A Bink é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Nasceu em 2016 com o objetivo de criar esse ecossistema entre quem fornece solução e quem demanda solução, a dar esse match e conversar. Quando você fala de internet das coisas, e eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo, que sabor que você quer falar de IoT? Você tem saúde, você tem manufatura, você tem automobilidade, enfim. O que a Bink fez? Ela tratou isso em segmentos de mercado e através de comitês de trabalhos. Né? Esses trabalhos são feitos dentro desse comitê. Hoje nós temos 6 verticais: auto, agronegócio, toda a parte de manufatura, health, que é saúde, e cidades inteligentes, e tem faltando uma que eu sempre esqueço. E tem mais 3 que são utilities, e são as 3 de apoio: segurança, dados de inteligência artificial e conectividade, que a gente chama de rede. Por quê? Por que você tem que olhar tudo isso? Porque o IoT, vamos começar a deixar bem claro, não é tecnologia. IoT é um nome dado para um conjunto de tecnologias, são bloquinhos que você vai criando para atender uma necessidade de negócio, que é isso que a gente faz, que a gente olha. Então, dentro desses comitês, você tem discussões imensas naquele segmento. E com isso você vai devolvendo para o mercado informações, necessidades eles nos dão e nós devolvemos soluções. E aí a Bink tem esse papel de criar esse ecossistema e trabalhar. Além disso, a Bink ela tem 4 pilares que norteiam a nossa atuação. O primeiro é você olhar os institutos de pesquisa, universidades, o que está acontecendo, né? Segundo, mercado. Ninguém cria uma associação para ficar tomando cafezinho, batendo papo. Todo mundo quer fazer negócio. Terceiro, você olhar o governo. O que o governo está fazendo? O que o governo está regulamentando? A Bink trabalhou desde o primeiro dia, e eu falo com bastante orgulho que a Bink esteve no Plano Nacional de IoT. Nós tivemos várias vezes em Brasília mexendo naquele plano, que existe até hoje. A Anatel, quando começou a falar de 5G, de LPWAN, nós estávamos no meio discutindo com eles. Então, esse é um papel que a gente olha com muito carinho lá dentro do governo. E o quarto pilar é a educação. Tudo isso que nós estamos falando aqui, se não tiver mão de obra, você não vai para frente. Então, esse, vamos dizer assim, bem rapidamente, é o que a Bink faz hoje em dia. E a Bink não faz negócio, a Bink não faz consultoria, a Bink não é isso, porque senão você acaba criando problema. Entretanto, nós damos o que a gente chama de mentoria do primeiro passo. Então o pessoal fala, não sei por onde começar, né? Vamos cá, e aí vai para frente. Spaca, aproveitando que você acabou de falar de mentoria do primeiro passo, a gente aqui no IT Fórum tem a pesquisa Antes da TI Estratégia, que é um estudo que a gente faz com centenas de CIOs do mercado brasileiro, das maiores empresas do país, falando sobre adoção de tecnologia e investimentos em tecnologia. E aí eu queria chamar a Bruna para o debate, porque tem um dado interessante sobre a IoT, né? Que é justamente a falta de maturidade do mercado em relação ao IoT. Exatamente. 29% dos executivos de TI hoje consideram-se com uma baixa maturidade, né, de IoT. Então, eles sentem a necessidade ali de adquirir mais conhecimento, de trabalhar um pouco mais o tema, para aí sim eles conseguirem realizar investimentos iniciais dentro das empresas. Mas você sabe por quê, Bruna? Muita gente falou de IoT, muita gente deu palpite em IoT, fez uma bagunça no mercado
E aí dá essa confusão que o pessoal não consegue enxergar o que é o IoT, porque discute tecnologia, não discute o negócio, que é isto que está acontecendo. Nós temos que discutir o negócio e não tecnologia. Por isso que esses 29% que você citou, e fala assim, não sei o que é, por quê? A confusão que foi dada no mercado. E esse é o papel da BINC. Evangelizar, se é um termo antigo até, mas deixar o conhecimento balizado, homogêneo, porque é mais ou menos quando se fala hoje de IA, inteligência artificial. E aproveitando que o Spaca falou agora... Desculpa, hein, Bruno, te interrompi, né? Não, maravilhoso. Eu já ia perguntar qual a sua perspectiva em relação a isso, então já fechou. dei, né? Adriana, eu queria ouvir de você, falando um pouco sobre isso que o Spaca trouxe, da questão da maturidade, né? Como foi esse trabalho dentro da Veolia quando vocês pensarem em IoT como solução para o negócio? Fizeram treinamentos de capacitação? Como que nasceu esse projeto lá dentro? Legal. Como eu comentei na primeira fala, né, a tecnologia de IoT ela é um grande habilitador do nosso serviço, né? Então, assim, uma das grandes vantagens que a gente tem na Veolia de ser uma empresa globalizada e estar distribuída por vários países, a gente tem algumas comunidades de IoT, né? Então, tem grupos que estão num nível de maturidade maior que outros, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem um nível de maturidade um pouco menor, mas tem outros países que têm um nível de maturidade maior. Então, a gente usa muito, e isso é um dos drivers que a Veolia usa, que é o Copy and Adapt, né? Então, eles incentivam muito, isso faz parte da nossa estratégia de não ficar reinventando, cada país fazer o seu, mas sim a gente ser mais globalizado e aproveitar os conhecimentos, as expertises de alguns países e a gente coletar isso. E a gente faz isso, participa de comunidades dentro da Veolia. E é muito legal conhecer o Paulo, né? Porque eu não tinha tido essa oportunidade, agora eu vou fazer mais contato para a gente poder conhecer mais. Mas é isso que a gente está fazendo e também tentando, um dos pontos que a gente faz para disseminar, que a gente está trazendo mais agora para aumentar a nossa maturidade, da mesma forma do que a segurança, né, a cibersegurança, é trazer no início dos projetos, né, que a gente chama lá de Security by Design, mas em projetos de IoT by Design também, para a gente conectar tudo e poder implementar o conhecimento no início, né? E aí a gente poder escalar de uma forma mais efetiva. Você falou uma palavrinha interessante agora. Isso vale até nessa maturidade do IoT. Todo mundo faz projetinho de IoT, mas principalmente quem faz o sensorzinho, quem faz... Isso. O que acontece? Ele atinge aquele projeto, mas... E aí entra a maturidade do IoT, não tem escalabilidade naquele projeto. Ele nasce e morre, porque ele atendeu o problema dela, acabou. Tá bom, eu fiz um projeto e ele não enxergou qual a escala que ele pode ter com aquele projeto ou não. Isto é um problema do IoT, porque tem muita gente querendo fazer o tititi, e está faltando essa maturidade, que é enxergar o mercado como business e não como tecnologia. E, Fábio, o que o Spaca falou agora sobre escalabilidade tem tudo a ver com a IoT, a adoção de IoT pela Vila 11, né? Que pelo que você estava contando aqui antes da gente começar a gravação, é um projeto ainda novo, só que tem ambições grandes. Então conta um pouco pra gente como é que foi esse planejamento e como é que foi a entrega do projeto de IoT da empresa. Não? Bom, então, como a gente conversou um pouquinho mais cedo, a ideia de dividir em 2 blocos, né? Num bloco inicial nos preocupando bastante com segurança, né? Um dispositivo conectado na internet que pode trazer um risco para a companhia. Então, realmente, o primeiro grande foco foi esse. Inclusive, a gente tem uma política de governança, não só governança de segurança da informação ou de dados, enfim, mas uma governança corporativa bastante robusta já na empresa, embora somos uma empresa jovem, mas já nascemos com esse espírito de governança bem aguçado. O outro lado da escalabilidade é entender, pensando no negócio, Paulo, como é que eu melhoro a experiência do meu cliente. Esse é o grande foco da Vila 11. CX. Nós somos uma empresa, no fim do dia, que a gente quer criar longas relações. O nosso modelo de negócio ele permite uma relação de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Mas como é que eu vou usar, então,
as informações que eu tenho ali disponíveis dos dispositivos que estão conectados, por exemplo, baixo uso da minha lavanderia. Como é que eu vou descobrir se está usando ou não a lavanderia? Eu tenho informações de dispositivos conectados ali que eu posso trabalhar com elas. Eu posso, por exemplo, criar programas de incentivo do uso da academia, atrelado a empresas de bem-estar. Então, é um mundo a ser explorado, né? A gente está engatinhando, de novo, olhando muito assim a preocupação do que eu tenho de conexão com o mundo da internet, mas poder olhar para esse mundo e explorar ele trazendo esse viés de negócio, trazendo esse viés de experiência do usuário, simplificação e comodidade. Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas esperam ter comodidade. Em tudo que é feito, elas esperam ter comodidade. Alguns segmentos, diferentes do meu, você espera ter ganho de escala, você espera ter melhor oportunidade de sinergia entre áreas da própria companhia. A gente também tem isso. Mas a nossa grande preocupação é olhar para frente e falar assim, poxa, o meu cliente ele quer morar aqui, ele quer ficar conosco. Então, quanto eu vou atrair ele através de ações que o IoT, certamente, atrelado com outras questões, né? O Paulo já falou um pouquinho que tem IA por trás, tem muita coisa a ser explorada ainda, mas certamente o segmento de real estate, de multifamily, ele também tem um mundão aí, um mar bem grande a ser explorado. Tem um mundo à parte, né? Esse mundo é muito grande. E só complementando o que ele falou, e aí em cima de todas essas tecnologias, desses bloquinhos de IoT, cada vez mais aparecem novidades, né? Então, como é que você tempera esse processo todo de IoT, né? Aí você põe um pouquinho de IA aqui, né? Tempera com IA aqui, pega um pouquinho, não sei se é o caso, mas põe um blockchain aqui também. Então você vai fazendo com que essas outras tecnologias, de uma forma ou de outra, se complementem para o quê? O seu negócio. É isso. Então é muito legal quando você começa a pensar desta maneira, você vê que você tem um mundo para ser explorado, você tem um mundo à sua disposição, o que você não pode entrar nessa vibe de querer fazer tudo. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? E aí a importância da escalabilidade, né? Escalabilidade, segurança, dados, proteção, whatever. E ainda falando desse tema, segurança, né, super importante que vocês dois citaram, ainda olhando para a nossa pesquisa, a gente tem ali 16% das empresas que já tem ali uma equipe capacitada para atuar em segurança de informação para IoT, projetos de IoT. 26% delas ainda estão engatinhando nesse processo. E aí fica o questionamento, né? Existe de fato uma preocupação? Como está esse cenário no Brasil, né? Essa preocupação é real, enfim? Segurança sempre foi uma preocupação, independente de IoT ou não. Toda vez que tem tecnologia, você tem problema de segurança. Aliás, você tem segurança até na sua casa, se você pensar bem, né? Então, segurança sempre foi preocupação. Aí, a partir do momento que você começa a crescer na tecnologia, as tecnologias são cada vez mais interessantes de ser usadas. O IoT é mais um deles. A segurança, ela é importante, porque ela é importante desde o momento que nasce o projeto do IoT no sensor. E hoje os sensores já estão capacitados de ter mecanismo de segurança. A gente estava brincando, né, Fábio? Põe uma câmera de TV para segurança, ou na própria TV você tem câmera também para ver. Se você não modificar, vamos dizer, a senha daquilo lá, né, o famoso admin, todo mundo entra e faz a brincadeira. Tem um caso inicial lá, uns 10 anos atrás, num hotel, lá em Cancún, e todo mundo saiu, esse caso é super conhecido, que todo mundo voltou, não podia entrar mais no quarto, porque foi hackeado todas as fechaduras que eram com aquele cartão. Então, isso é uma preocupação sempre existente. Na ABIN, que a gente tem uma parceria com o Internet Security Foundation lá da Inglaterra, onde se descreve toda a metodologia de segurança. E nosso comitê de segurança tem um papel muito forte de evangelizar o mercado. Então, é uma preocupação muito séria. Desde o nascedor do IoT, depois vai para a cloud, você tem segurança na cloud, você tem uma série de fatores até chegar lá no final, quando você vai fazer uma experiência do cliente, entregar para ele alguma coisa. Isso é diário.
Isso é uma coisa que você tem que estar o tempo todo preocupado. E aí você tempera isso com proteção de dados, privacidade. Esse bojo todo são coisas novas. Você para pensar, é tudo novo. Essa tecnologia que está crescendo cada vez mais, você tem que ir correndo atrás para tapar esses buracos que vão surgindo. Seja de regulamentação, seja de segurança, seja de aprendizado. Esse é o caminho de toda a tecnologia, só que a coisa está muito rápida hoje em dia. Sim. Adriana, queria ouvir sua perspectiva sobre segurança. A gente falou sobre essa fundação sólida, né? Como é que foi isso dentro da Veolia? Aí complementando o que o Paulo comentou, eu acho que tecnologia, sempre a gente vai aparecer novas tecnologias, né? Então eu acho corre atrás. Né, não tem como segurar isso, né? Então eu acho que essa fundação, dessa governança, de trazer a segurança junto nos projetos, é o que a gente está implementando dentro da Veolia, né? Então, assim, a gente não tem só IoT, a gente também tem tecnologias operacionais, né? Que são os OT, né? Que a gente fala IT, OT e o IoT. Então, a gente tem implementado o alicerce de segurança, não olhando só para uma tecnologia ou outra, mas para incorporando nos projetos. Né? Então, a gente tem implementado algumas tecnologias de monitoramento, né? De SOC, do OT e IoT também, e também de IT. Mas, assim, claro, conforme a pesquisa está falando, a gente está avançando o nível de maturidade. Eu acho que conscientização, né? E colocar todo mundo dentro do conhecimento do que é, quais são os riscos, quais são as medidas físicas, lógicas que a gente tem que ter em termos de segurança. E trazer todo mundo para ter um time multidisciplinar, porque a gente não vai ter o conhecimento só em uma equipe de operacional ou só uma equipe de dados. Então, a gente precisa trazer primeiro a conscientização, conhecimento, aumentar a maturidade para que essas pessoas mesmo identifiquem problemas, riscos para mitigar, né? Então, é isso que a gente tem procurado, essa nossa estratégia dentro da Veolia e desde o ano passado a gente tem fortalecido muito essa parte mais de operacional, né? Porque realmente anteriormente focou muito em IT, e agora a gente está bastante focado na parte mais operacional e conscientização, montar uma estruturação para que os times tenham mais conhecimento e a gente possa fazer uma coisa mais multidisciplinar. Na realidade, com todas essas tecnologias novas, tudo passou a ser multidisciplinar. Exato. Tudo passou a ser multidisciplinar. Exato. Ele acabou de dizer que ele é DPO. Isso é o grande desafio, né? De colocar todo mundo no mesmo barco. Exato, né? No mesmo barco. É DPO, o outro é CSO. São coisas novas que apareceram 5 anos atrás, que não existia. Mas o grande desafio é as pessoas saberem, poxa, e se eu não tenho aquele conhecimento, eu preciso envolver um DPO aqui, porque esse dado é um dado sensível que eu preciso olhar com um olhar mais técnico, então traz o DPO para junto. Então, acho que com o conhecimento, né, das pessoas, a conscientização, vai trazendo as pessoas que são as técnicas e que podem realmente por isso que é um time multidisciplinar. Ô, Rafa, e aí, colocando aqui o tempero né, na conversa, você imagina o seguinte, eu tenho a posição de head de TI, né, então eu estou falando aqui da arquitetura da companhia, enfim, de todo o operacional tecnológico da companhia. Daí eu estou com um chapéu de inovação, que muitas vezes se choca, né? Como eu acabei de falar assim, poxa, eu tenho essa característica de, apesar de estar conectado com toda essa metodologia nova, né? Ágil, vamos chamar assim, não quero ficar intitulando aqui, mas enfim, sobre a agilidade que as empresas precisam ter, olhando a arquitetura, tendo essa visão de agilidade para poder dar resposta rápida às demandas da empresa, e tem que olhar o DPO, tem que olhar as informações, tem que manter a segurança da informação. Então, acaba, no meu caso, tendo ali uma sobreposição de interesses que, naturalmente, eu e o nosso time, enfim, o board da empresa, a gente tem que decidir algumas coisas, que caminho que a gente vai tomar, né? Então, uma coisa interessante de comentar é assim, como eu relaciono tudo isso?
E nós, nesse momento, estamos, aí voltando para o tema IoT com segurança, como é que eu relaciono, por exemplo, a abertura de uma catraca com a captura da imagem de uma pessoa ou não, 3 horas da manhã, e eu faço o que com esse dado? A catraca realmente abriu? Tinha alguém lá? Era uma pessoa? A imagem capturou a pessoa? Eu não quero saber quem é a pessoa, mas eu quero saber o que aconteceu. E como eu correlaciono tudo isso com a proteção do perímetro do prédio. Então, assim, nós estamos falando só de negócio, é óbvio. Tem a tecnologia aqui, a catraca abriu, pegou a câmera, mas é 3 horas da manhã. Esse é o comportamento do meu negócio? Não é. E aí sim você entra com a inteligência artificial, você entra com outras técnicas para... Opa, vamos gerar um alerta aqui. Isso se não for um robô, né? Enfim. Se for um humanoide que chegou ali, né? Mas se for, ele vai aparecer na imagem, né? Mas em certa medida é até interessante você ter essa atuação dupla, porque você consegue orientar a inovação apoiada por segurança. Exatamente. Né? Desde o princípio. E no negócio. Isso. E aí, assim, de novo, né? Nosso projeto está embrionário, a gente não chegou ali ainda. Eu estou, hipoteticamente, aqui comentando uma situação que a gente vai ter capacidade de analisar. Né? Falei da questão da lavanderia. Eu tenho um parceiro de lavanderia que ele pode me fornecer dados, né? Olha, tivemos tantas lavagens por mês e tal, mas qual que é o comportamento? Que hora que a pessoa usa para lavar roupa? Ela está de madrugada ali, eventualmente, lavando roupa, ela poderia estar ali, talvez, comendo um lanchinho? Por que já não ofereço para esse cara um voucher, para essa pessoa, um voucher do meu mercadinho, para ele ter um descontinho ali na madrugada e comer um lanchinho? A gente chega lá, a gente não está aí ainda. Mas, veja bem, quando você se preocupa com a escalabilidade, você já tem que olhar o mar completo. Eu vou daqui até aquela ilhazinha ali, resolvo o probleminha da ilha, aí daqui a pouco eu vou para uma outra mais longe e assim eu vou navegando em águas mais profundas. E a segurança dos dados, no nosso caso, não é só dados, né? É segurança de perímetro, é segurança da imagem das pessoas, né? Quando você fala em imagem, você anda na rua, alguém vem te filmar, você fala, não, você não pode me filmar. Você está violando a minha imagem aqui, a menos que eu permita. Então, tem uma responsabilidade muito grande ali em cima desse quesito que tem tudo a ver com um dispositivo que está conectado e possivelmente exposto para a internet. Eu queria agora mudar um pouquinho o tema e falando sobre mais um desses temperos. Na verdade, não um tempero. Eu gostei dessa analogia. Foi uma ótima analogia. Mas falar de algo, na verdade, não é nem um tempero, é algo que está por baixo da IoT, que é a questão de conectividade, né? E acho que, Fábio, no seu caso, você está dentro de um perímetro urbano, né? Isso. Onde você tem uma oferta grande de conectividade. Não é o caso da Veolia, né, Adriana? Você comentou aqui, antes de começar a nossa conversa, que você atua em zonas que não estão tão conectadas. Queria que vocês dois falassem um pouco sobre a estratégia de IoT de vocês no contexto de conectividade, principalmente com o avanço do 5G e o potencial que vocês enxergam para os negócios dessa tecnologia. Paulo, também depois eu quero que você comente um pouco sobre a evolução disso. Eu vou ficar quieto. A minha parte vai ser mais rápida aqui, aí eu passo para a Adriana. Você falou bem, nós somos em áreas urbanas, né? A Vila 11 é uma empresa de São Paulo, então, enfim, estamos ali dentro de um perímetro realmente, na teoria, com mais escalabilidade, maior potência de entrega de serviços de conectividade. No nosso caso tem uma particularidade que o meu cliente final, ele quer ter os serviços de conectividade no prédio, né? Seja através de uma área comum, de uma internet gratuita numa área comum, seja um pacote de televisão que ele contrata com uma determinada operadora. Então, no nosso caso, a gente já tem as parcerias com as operadoras e elas já estão nos nossos prédios para oferecer os serviços para os nossos clientes. Assim como a gente tem da lavanderia, a gente tem com o pessoal que administra as nossas vagas de garagem, etc. A gente ainda fica mais ali no modelo tradicional de conectividade a cabo, né, fibra ótica, etc. As tecnologias como 5G, enfim, conexões sem fio, não se aplicam muito para a nossa necessidade.
A gente vai mais no tradicional nesse caso, porque faz todo sentido. A operadora já está ali, eu já estou com a conexão e já está atendendo não só a mim, mas aos meus clientes. Então, nesse momento, eu não sou afetado por um 5G, por exemplo. Mas aí agora, a Adriana conta pra gente. Na verdade, assim, olha, a maioria das operações a gente está em localidades um pouco mais distantes, né, do que dos meios urbanos, em regiões de mais difícil conectividade. E sim, a gente tem esse grande desafio, né? Então a gente tem estudado por satélite e eu acho que o 5G pode ser uma oportunidade, mas a gente ainda não começou. A gente tem a ideia de olhar um pouco mais para frente, quando tiver um pouco mais maduro o tema. Claro que os outros países da Veolia, alguns já utilizam, mas sim, esse é um grande desafio, porque para a gente escalar, para a gente poder gerar uma informação, um dado mais rápido, com uma velocidade maior e poder escalar o IoT ou outras tecnologias, a gente precisa melhorar a conectividade. Então, eu acho que a gente ainda tem esse desafio. O Brasil tem esse desafio, né? Exato. Vamos lá, vamos começar pelo 5G, depois a gente... O 5G, primeiro, ele requer uma série de infraestrutura e tecnologias que nós não temos ainda, em alguns casos estão começando a melhorar, mas o 5G traz uma possibilidade que são as redes privativas. Essas redes privativas você pode fazer em áreas que você não tem. Se você quer ter dentro dos seus prédios 5G, a necessidade de uma infraestrutura com um monte de antenas e tudo mais, ainda nós não estamos preparados para isso. Para ter o 5G correto. Vamos deixar o 5G um pouquinho de lado e vamos para outros tipos de conectividade que o IoT também tem. Então você tem, e aí depende do negócio, quanto que você quer trafegar na sua conectividade. Então você tem as famosas LPWANs, né? LoRa, Sigfox, Narrowband. Então você consegue trafegar legal. Então eu acredito. No caso seu, eu acho que, sei lá, um narrowband já resolveria seu problema. Por exemplo, como é que eu vou fazer isso? Depende da quantidade de dados que você vai querer trafegar. Então, conectividade, ele faz parte daquele bloquinho de IoT, ela é importante, né? Tanto é que é a internet, né, das coisas. Exato. Se você não tiver, e eu brigo isso daí quando eu falo, se você não tiver internet, você não tem o IoT. Na realidade, tem. Depois eu posso até discutir isso, você não precisa ter internet para ter. Então, conectividade, ela faz parte dessa discussão de uma solução de IoT. Ela é básica, mas daí depende de como é que você vai fazer o seu negócio, o que você vai trafegar, e que velocidade. Será que eu preciso ter a informação da lavanderia real time, blá, blá, blá? Não, às vezes você pode mandar um pacotinho de tempos em tempo para você ter essa avaliação. Então, de novo, vai muito no tempero do seu negócio, né? Que você vai acelerar a sua conectividade. Então, eu acho que essa é a forma como a BINC enxerga, como é que a gente endereça esse assunto quando se fala de conectividade para negócio. Rafa, eu acho que por trás essa figura tecnológica tem um grande chefe de cozinha, né? Não é verdade. Eu gosto de tempero, mas tem nem sabor. Tanto. Mas você gostou do tempero? Claro, foi uma ótima analogia. Acho que foi a grande analogia da nossa conversa aqui até agora. Ele está nos dando vários temperos. Eu dou vários temperos. Tá pautando Precisa ver com como é que você vai temperos. cozinhar todo esse IoT. E Paulo, a gente falou muito aqui de tempero, a gente já tá chegando perto da hora do almoço aqui na nossa gravação. Então eu queria encaminhar a gente para uma rodada de fechamento aqui. E aí, conversar um pouco com vocês, o que vocês veem de potencial futuro do IoT dentro das organizações de vocês, áreas que vocês estão explorando, que vão impactar o negócio. Depois, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como a evolução do IoT aqui no Brasil deve se dar no futuro, né? Vamos começar por você, Fábio? Bom, Rafa, a gente tá chegando aqui no parte final, mais uma vez agradecer a vocês, foi, super produtivo e gostoso esse papo aqui, cheio de informações importantes. Como eu falei, a Vila 11 é uma empresa que se preocupa muito na prestação de serviço e cada vez mais melhorar a experiência do nosso cliente final. A gente quer realmente que as pessoas... o nosso slogan, um dos principais, mas talvez o principal, é você livre para se sentir em casa. Então, assim, a liberdade que a gente quer oferecer
está diretamente ligado com a experiência que a gente quer oferecer e está diretamente ligado com o conforto que a gente quer dar. Então, o IoT e as técnicas de análise de informações vão permitir que cada vez mais a gente trabalhe com as áreas de marketing, com as áreas comerciais, com as áreas operacionais, de facilities, operações, etc., para garantir isso, né? Então, assim, hoje nós estamos bem engatinhando mesmo, falando ali de analisar o comportamento dos dispositivos, mas no fim do dia a gente não quer saber do dispositivo, não. A gente quer saber do humano, a gente quer saber se aquilo que a gente idealizou como proposta de valor, se está fazendo sentido ou não, né? Então, para o futuro, a gente deve sim avançar cada passinho de uma vez, cada temperinho de uma vez, até para não estragar, porque quando você tempera muita coisa, você acaba perdendo a mão. Salgado demais. Ou fica salgado, ou fica muito apimentado, ou fica, enfim, você pode errar na mão realmente. Estragar a receita. Né? Estragar a receita para trazer essa experiência diferenciada. Eu não tenho dúvida de que nós estamos no caminho certo, com os parceiros certos, com todo o apoio do board da empresa. E uma coisa que eu gosto de falar, fazendo até uma alusão aqui, fazendo um trocadilho, a internet das coisas, né? Eu faço sempre uma reflexão. E as coisas da internet? É o contrário, né? Então, assim, o que você quer e o que você precisa é diferente. Então, a gente vai olhar o que a gente precisa e usar a internet, usar essa conectividade para o bem maior do nosso negócio. Essa é a principal perspectiva de futuro aí para nós da Vila 11. Obrigada, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, com os colegas, aprendi bastante com os dois, muito obrigada. Em termos de perspectiva de IoT dentro da Veolia, eu conecto muito com todo o movimento que a gente está fazendo em termos de transformação digital, então a gente está investindo bastante na parte de dados, de governança de dados, que para mim está totalmente conectado com as tecnologias de IoT. A gente tem como diretriz estratégica nos próximos 4 anos, a gente alavancar muito a inteligência artificial dentro da companhia e gerar produtos digitais para a gente começar a monetizar, e eu acho que o IoT ele é um grande aliado para isso, principalmente porque, como eu comentei no início, né, a Veolia, ela usa o IoT e operações industriais como um grande habilitador do nosso negócio. Então, a gente está investindo bastante de migração para a nuvem. Então, hoje a gente aqui no Brasil, a gente já tem 80% das nossas soluções na nuvem, né? A gente tem pouca coisa on-premise. E o IoT segue a mesma estratégia de evolução. Claro que a gente ainda tem um desafio de conectividade, eu acho que é bem legal que o Paulo deu alguns insights, alguns temperos legais aqui, eu acho que a gente pode evoluir bastante nesse tema buscando algum conhecimento. Então eu vejo uma perspectiva muito interessante, eu acho que a gente precisa utilizar essa tecnologia para gerar valor e monetizar mais o nosso negócio. Então, obrigada pela oportunidade e pelos colegas aqui, que foi muito legal. Vamos lá. Eu acho, primeiro, prazerzaço estar com vocês aqui, bater um papo. Rafael, pelo convite. E aqui eu quero colocar 2 pontos que não sei se... Você fala muito do humano, que é isso que você está falando, e ela está falando muito do ambiente. O IoT traz isso. A gente tem que estar sempre preocupado com esse tipo de coisa. Não é frescura, não é nada. Nós precisamos olhar como é que nós estamos tratando as pessoas e como é que o planeta está sendo trabalhado, né? Essa famosa ESG, que eu não gosto desse termo, eu gosto de falar muito de sustentabilidade, que eu acho que é por aí. O IoT permite esse tipo de coisas. Vocês conhecem os 17 ODS, né? A IoT resolve 80% daquilo, então é uma coisa séria. Eu acho que esse caminho da sustentabilidade, o IoT, está muito forte, nós estamos olhando isso com muito carinho. E quando você fala de futuro, eu vou dar mais um spoiler para vocês aqui. A BINC acabou de fechar, e vai ser anunciado dia 21 agora, o hub do IDSA, International Data Space Association. Data Space é o next step do IoT, onde você vai trabalhar os dados
com interoperabilidade, com troca entre empresas. Isto é na Alemanha, e nós, a BINC, vamos ser o primeiro no Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é um caminho de data space daqui para frente, a interoperabilidade de dados. Então esse é um next step que eu acho que a BINC está trabalhando, de novo, na formação de pessoas, na mentoria, se a gente pode chamar assim, nessa troca de conversa, e fazer esse lado de saneamento ou de, vamos chamar de sustentabilidade e pessoas muito mais próximo, uma coisa mais séria. E não só falar de tecnologia. Tecnologia a gente resolve a parte, mas vamos ver se ali nós estamos caminhando certo. Então a BINC está nessa pegada desde que nasceu, sempre foi isso. Tanto é que a gente promove algumas ações, vamos chamar assim, de sustentabilidade. E vamos olhar para frente. A N-Web, que é uma parceira de vocês aqui, ela jogou várias tendências para 2024, uma delas é a IoT, né? E a outra qual é? Biotecnologia. Tá? Não é por acaso, né? Então, vamos olhar isso com carinho e não vamos nos envenenar de tanta tecnologia, porque isso não resolve o problema. Nós vamos ficar mais loucos se ficar tentando entender tudo isso, né? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por vocês estarem juntos. Continuo no caminho de vocês, que eu acho que está muito legal. E estou à disposição, toda vez que precisar, a gente bater um papo, tá bom? Joia. Abração. Queria agradecer Paulo pela presença, também a Adriana, Fábio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado também, Bruna, por trazer dados para a gente durante da TI e a estratégia. E o primeiro episódio de 2024 do IT Forum Series vai ficando por aqui. Você pode acompanhar todos os conteúdos do IT Forum lá no itforum.com.br, também nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.